Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial e dentro da inteligência artificial sobre algoritmo genético. O que é o algoritmo genético? Consiste em uma técnica da inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o algoritmo genético e a sua origem, né? O algoritmo genético ele segue o princípio da seleção natural e sobrevivência do naturalista e fisiologista inglês Charles Darwin. Esse é o livro A Origem das Espécies. De acordo com Charles Darwin, quanto melhor o indivíduo se adaptar ao meio ambiente, maior será sua chance de sobreviver e gerar descendência. Então, aí, a partir dessa teoria, se deu continuidade. E aí, o que é otimização? Porque a gente falou lá no início sobre a questão da otimização e busca. A otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Exemplo, é a melhoria da imagem das televisões com antenas acopladas no próprio aparelho. As técnicas de otimização e busca geralmente apresentam um espaço de busca onde estão todas as possíveis soluções do problema e uma função objetivo, que é utilizada para avaliar as soluções produzidas, associando a cada uma dessas uma nota. Então, a gente falou da otimização e busca, que faz parte também do algoritmo genético. Os principais conceitos de um algoritmo genético. A gente tem desses conceitos, o cromossomo, o gene e a população. A gente vai abordar cada um deles, né? Esses conceitos, principais conceitos. O cromossomo. A representação do cromossomo é fundamental para o algoritmo genético e consiste em uma maneira de modelar a informação do problema num formato viável de ser tratado pelo computador. Em algoritmo genético, um cromossomo é uma estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema, o qual geralmente é representado por um vetor. O gene. Um cromossomo é composto de genes, os quais descrevem a solução candidata. Os genes de um cromossomo podem ser compostos por strings de bytes ou por outros valores, inteiros, reais ou caracteres. A população é o conjunto de todas as soluções cromossomos a serem armazenadas. Cada cromossomo desse conjunto representa uma solução possível. Cada uma das possíveis soluções é avaliada pelo seu valor de aptidão para o problema. Então, esses foram alguns dos conceitos do algoritmo genético. Continuando abordando esse tema, a técnica do algoritmo genético possui uma estrutura que parte de uma população inicial que pode ser dada de forma randômica. Após isso, os indivíduos são selecionados, passados pelos métodos de crossover e mutação. É muito comum utilizar o algoritmo genético para problemas em que o espaço de busca é muito grande, ou quando é difícil desmembrar o problema em pequenas partes, a ponto de ter uma solução exata para os mesmos. Então, o algoritmo genético é representado através de uma estrutura padrão, que é composta por uma população inicial, que passa pelos processos de seleção, crossover, mutação e reinserção na população. Isso que a gente já havia dito anteriormente. E pode ser representado nesse esqueminha aqui. Faz todo esse processo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento dos algoritmos genéticos, né? O algoritmo genético ele faz criar uma população de possíveis soluções para o problema a ser tratado, para depois submetê-lo ao processo de evolução e constitui-se pela seguinte etapa. Então, agora a gente vai abordar cada um desse funcionamento, que está aqui nesse esqueminha também, que é a população inicial, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, atualização, finalização e solução final. A gente vai começar pela população inicial. A população inicial é gerada atribuindo-se aleatoriamente valores aos genes de cada cromossomo, ou usando algum tipo de inteligência artificial, para gerar uma população de melhor qualidade, seguindo um critério de aptidão que é medido através da função objetivo do problema de otimização. A avaliação. A função de avaliação determina quão bom o indivíduo é, que representa uma possível solução para o problema.
Para que a função retorne uma boa solução, é preciso que seja embutido nela o máximo de informações possíveis do problema. Aí agora a gente tem a seleção. É oferecer aos melhores indivíduos da população corrente a preferência para o processo de reprodução, permitindo que estes indivíduos passem as suas características às próximas gerações. Dentre os métodos de seleção, a literatura destaca o método torneio, que é um subconjunto de indivíduos, normalmente um par, é escolhido aleatoriamente. Somente o indivíduo com melhor aptidão é selecionado para participar do cruzamento. E o método roleta. Cada indivíduo tem uma probabilidade de ser selecionado proporcional à sua aptidão. Para visualizar este método, considere um círculo representando a população, sendo dividido em setores, onde a área de cada setor é proporcional à aptidão de cada indivíduo. Então, dentro da seleção, como a gente falou, a gente destaca esses dois métodos, o torneio e a roleta. Agora a gente tem o cruzamento, outro algoritmo genético, um funcionamento do algoritmo genético, que é a troca de segmento entre casais de cromossomos selecionados, com a finalidade de originar novos indivíduos, que poderão ser incluídos na próxima geração. E dentro dos métodos de cruzamento, a gente pode destacar o cruzamento por pontos de corte único, que nesse método de reprodução, um ponto de corte no cromossomo é escolhido de forma aleatória sob a longitude do vetor que o representa, e a partir desse ponto se realiza a troca de material cromossômico entre os dois indivíduos. Aqui, começou a acontecer a troca a partir do corte no quarto gene, como vocês podem ver no exemplo. Um outro é o cruzamento uniforme, que nesse método, cada gene do descendente é criado através da cópia de um gene dos pais, escolhido de acordo com uma máscara de cruzamento gerada aleatoriamente. Onde houver zero na máscara de cruzamento, o gene correspondente será copiado do primeiro pai. Então, a gente pode ver aqui que ele foi copiado do primeiro pai. E se houver um, será do segundo, Onde tem um, foi copiado do segundo. O processo é repetido com os pais trocados para produzir o segundo descendente. Então, esses dois foram exemplos dentro de cruzamento. A mutação é vista como um operador responsável pela introdução e manutenção da diversidade genética na população. Trabalha alterando arbitrariamente, logo após o cruzamento, um ou mais genes de um cruzamento do filho escolhido, aleatoriamente, fornecendo meios de introdução de novos elementos na população. Um exemplo de mutação. Aqui a gente tem um indivíduo, a gente escolhe dois elementos aleatórios dentro do cromossomo e troca-se as suas posições. Por exemplo, a gente escolheu 5 e 1. No indivíduo, aí embaixo você viu que houve a troca, gerou um novo indivíduo mutante. A atualização. Nessa etapa, é definida a porcentagem de indivíduos substituídos em cada interação do algoritmo genético ou a cada N interações realizadas. A finalização. Nessa etapa, é verificado se o algoritmo genético deve continuar ou não evoluindo sua população e, por fim, o resultado final. Ao finalizar os ciclos do algoritmo genético, basta selecionarmos na população atual o cromossomo de melhor fit. Então, aqui a gente abordou o funcionamento dos algoritmos genéticos, nesses itens abaixo, nessas etapas abaixo aí. Aí, dentro do algoritmo genético, a gente pode destacar algumas vantagens. Por exemplo, sempre oferecer uma resposta que tende a ser melhor com o tempo. Conforme ganhamos conhecimento sobre o problema, podemos melhorar a função de avaliação. Essa é uma outra vantagem. Uma outra vantagem do algoritmo genético são mais resistentes a se prenderem a ótimos locais. Eles são robustos e aplicáveis a uma grande variedade de problemas e usados em diversos tipos de aplicações. Mas também a gente pode destacar algumas desvantagens dos algoritmos genéticos, como, por exemplo, dificuldade para achar o ótimo global exato. Eles requerem um grande número de avaliações de funções de aptidão, e isso pode ser uma das desvantagens. Grande possibilidade de configurações que podem complicar a resolução do problema tratado. E, para concluir,
a gente buscou apresentar uma visão aqui geral da tecnologia de inteligência artificial, denominada algoritmo genético, né, expondo seus principais conceitos, a sua estrutura, sua forma de funcionamento. Espero que tenha gostado. Aqui a gente tem alguma referência que usou, e é isso.